Salve, salve galera! Aqui quem fala é o B-Boy Peri e eu vou estar fazendo para vocês hoje um tutorial sobre alongamentos e lesões. Galera, decidi fazer esse tutorial para vocês por dois motivos. Primeiro, tem muita gente que não sabe alongar. Segundo, tem muita gente por aí alongando errado. Existem vários tipos de métodos. O que eu vou passar para vocês hoje é um método seguro e sem sofrimento. Chamaremos esse método de no limite. Esse método consiste em trabalhar os alongamentos entre a dor e a não dor. Exemplo: cada um vai ter o seu limite articular e muscular, e esse limite será identificado no início da dor, que é uma espécie de aviso de pare. E esse é o único meio de comunicação que a sua articulação e o seu músculo têm com você. Resumindo, o início da dor no alongamento é um aviso direto de que seu limite chegou. Se você prosseguir dali em diante, pode se machucar. Vou exemplificar a teoria alongando o dedo indicador da minha mão esquerda. Começo do ponto zero. Vou empurrando até detectar o início da dor. Dor detectada, retrocedo um pouquinho e seguro, no máximo 30 segundos, no mínimo 10 segundos. Fácil, não? Mas antes da gente começar com a prática, eu vou mostrar mais exemplos para que vocês entendam por que eu indico esse método no limite. Vemos aqui a representação de um músculo e eu vou explicar para vocês a sua estrutura. Vamos começar pelo corpo do músculo, que nada mais é do que o músculo em si representando a sua estrutura externa. O tendão é a parte que se prende à estrutura óssea, e ele é subdividido em duas categorias denominadas origem e inserção. Vemos aqui a representação de um braço direito. Acima temos o músculo bíceps, que realiza a contração do antebraço, e abaixo temos o músculo tríceps, que realiza a extensão do antebraço. O bíceps é formado por duas porções, uma longa e outra curta. Portanto, possui duas origens. A origem corresponde à parte fixa de um músculo, onde não ocorrerá a movimentação da estrutura. A inserção também corresponde à parte fixa de um músculo. Porém, neste caso, com a realização da contração ocorrerá a movimentação da estrutura. Por exemplo, nesta outra imagem vemos o bíceps contraído, fazendo a flexão do antebraço. Observe que as origens permanecem estáticas, enquanto a inserção torna possível o movimento. Voltando à representação do músculo, veremos agora o conjunto de fibras, que nada mais é do que um amontoado de fibra muscular organizada. Por último, temos o tecido conjuntivo, que dá sustentação e mantém a organização das fibras musculares. Nesta outra imagem, vemos o corpo do músculo e suas fibras musculares melhor representadas.
Vemos também um músculo relaxado e um músculo em trabalho de contração. Sobre lesões, eu posso dar uma certeza. Todo mundo já teve uma lesão. E quem disser para mim que nunca teve, é porque não soube diagnosticar uma. Exemplo. Sabe aquela dorzinha muscular que você tem logo após o treino ou só no dia seguinte? Pois é, meu amigo. Você já sofreu uma microlesão. A lesão nada mais é do que o rompimento de algumas fibras musculares devido a um esforço excessivo, repetitivo ou a um alongamento exagerado da musculatura. Em casos mais graves, ocorre o rompimento parcial de um conjunto de fibras. E em casos mais extremos, ocorre o rompimento total da musculatura, impossibilitando de vez o movimento, sendo o caso de cirurgia e de meses de repouso. Nesta imagem, vemos o rompimento parcial de um conjunto de fibras musculares. O repouso é fundamental e extremamente necessário para a recuperação. Porém, galera, é importante também vocês saberem qual é o mecanismo utilizado pelo seu músculo para te avisar quando ele está machucado. Quando realizamos uma atividade física qualquer, o nosso corpo produz um ácido chamado ácido lático. Esse ácido envolve a nossa musculatura e tem a finalidade de detectar lesões nas fibras musculares. Exemplo, se eu pegar um álcool e passar no meu antebraço, no máximo que eu vou sentir será um frescor. Agora, se nesse mesmo braço eu tiver um corte ou machucado, irá arder ou doer muito, porque o álcool vai conseguir penetrar o meu organismo e vai ser detectado pelo meu sistema nervoso. Isso é o mesmo que acontece com o músculo lesionado. Se você não tiver lesão nenhuma, o ácido lático não vai fazer efeito. Agora, se você tiver uma lesão, a mínima que for, você sentirá dores musculares, porque o seu sistema nervoso irá identificar o ácido lático e mandará a resposta para você através da dor. Então, se você é uma pessoa que se considera desprovida da inteligência, fique tranquilo. O seu corpo é inteligente e trabalha silenciosamente para a sua recuperação. Você só tem que prestar atenção nos sintomas para não ferrar com tudo. Tome muito cuidado na recuperação da sua lesão. Às vezes, a sua empolgação de treinar novamente será tanta que você não vai dar conta de esperar a recuperação total. E é aí que mora o perigo. Quando você está com uma dor muscular e treina novamente, a dor desaparece. Mas a dor não desaparece porque você se recuperou, e sim porque o ácido lático se dissipou com o movimento da musculatura. E isso faz com que o seu sistema nervoso não detecte e não acuse dor. O que você não pode esquecer é que a lesão ainda está presente. E a ausência da dor vai fazer com que você utilize a capacidade total da tua musculatura. E isso vai fazer com que você agrave o seu problema e prejudique na sua recuperação.
recuperação recente também é muito perigosa, porque faz você pensar que pode utilizar toda a capacidade muscular, quando isso não é verdade. Quando lesionamos um músculo, a sua recuperação e cicatrização inicial é feita pelo tecido conjuntivo, e somente após algum tempo depois, esse tecido é substituído pelas fibras musculares. O tecido conjuntivo não possui a mesma flexibilidade que as fibras musculares e pode romper-se facilmente com o exercício. Então, quando retomar o seu treinamento, faça um treino gradual e moderado. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma edição. Quero agradecer a toda a galera que vem me apoiando, dando força e incentivo. Para mais vídeos, se inscrevam no meu canal, B-Boy Peri, e no canal dos meus parceiros, B-Boy Alemão e B-Boy Grilo.